Mas antes de eu entrar na minha palavra, eu quero orar com vocês. Se você me permite orar por você, feche os seus olhos agora e curve a sua cabeça num sinônimo de honra e de entrega ao nosso Senhor. E ore comigo também, abra sua boca e peça ao Senhor que Ele fale com você nessa manhã. Eu não tenho esse poder, né, para tocar o teu coração ou transformar a tua vida, mas Jesus tem. Né? Eu vou só expor a mensagem, eu vou só lançar a semente. Mas quem vai germinar essa semente é o Espírito Santo no teu coração. Pai, eu oro por essa igreja. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu favor. Eu te agradeço pela tua graça que permanece nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse final de semana sobrenatural. E eu oro pelos meus irmãos. E eu oro por essa palavra que seja uma palavra única, que seja uma palavra transformadora e que venha direto do teu trono aos nossos corações. Nós nos rendemos, Senhor Deus, ao teu senhorio. Nos rendemos ao teu governo. E eu oro que a tua palavra possa vir como uma flecha, para perfurar corações, transformar a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir. Porque não queremos ser intelectuais da fé, queremos ser teus discípulos de forma prática. Fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Irmãos, ontem foi um dia caótico para mim. Foi um dia muito difícil, porque eu acordei com a minha esposa me trazendo algumas notícias. Alguém já acordou algum dia com a sua esposa trazendo umas 10 notícias ao mesmo tempo? Você ainda está desnorteado. Calma, deixa eu acordar. Aconteceu com alguém aqui. As mulheres, eu acho que elas gostam. Elas têm prazer, às vezes, de fazer isso com a gente, com os homens. Pelo menos eu falo para a mãe, calma, me traz um problema de cada vez. Mas a verdade é que ontem foi um dia muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Né? Eu dormi com o ânimo de acordar no outro dia e celebrar os 10 anos do meu primogênito. Noah ontem fez 10 anos de idade. E eu dormi com a Maíra falando, vamos organizar o café da manhã, vamos acordar eles, os meninos vão fazer o café para o Noah, a gente acorda o Noah e a gente celebra antes de ir para a conferência. Os nossos amigos vão estar lá, o apóstolo Alessandro, a pastora Cris e todos aqueles amigos que nós já mencionamos estarão lá. E a gente dormiu muito contente com tudo que Deus estava fazendo na sexta, animados para o que Ele ainda ia fazer sábado e domingo, com o aniversário do nosso primogênito. Mas aí a gente acorda com uma notícia, né? E a gente acorda com uma notícia que cortou o nosso coração, não só meu, da Maíra, mas de toda a nossa comunidade de fé, que o Mateus, aquela criança que nós estávamos orando há 40 dias, havia passado para o Senhor. Né? E naquele momento, cara, eu fiquei, meu Deus, é muita coisa para digerir, são muitas emoções para a gente administrar ao mesmo tempo. E a Maíra já veio, sabe, numa de caramba, e agora eu vou ter que cantar parabéns pro Noah com essa notícia, porque a notícia chegou tipo 6:30 da manhã, foi bem cedo. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, o que eu faço? E o Senhor me deu uma palavra, Ele disse, te alegra com os que se alegram, chora com os que choram. E eu falei, amém, eu já tinha ouvido essa palavra muitas vezes, mas viver ela no mesmo dia é desafiador. Cantar parabéns, falar, filho, vamos celebrar a sua vida hoje. E meia hora depois ir para o hospital, abraçar os irmãos e chorar com eles. Foi muito desafiador. E depois sair daqui e receber os amigos para a conferência de novo. E o Senhor falou para mim, filho, é um tempo de maturidade. E maturidade é saber administrar emoções. É saber conduzir as emoções que perpassam nas nossas vidas e às vezes nos acometem como um caminhão inesperado que passa o cruzamento no sinal vermelho. E eu estou iniciando essa mensagem com isso, justamente porque esse tem sido a palavra que o Senhor tem dado para mim e, consequentemente, creio que para nós, como Link,
nos últimos meses, na verdade esse ano para mim tem sido um ano de deserto, um ano de perdas, um ano de choro, um ano de lágrimas. E eu tentei fugir disso, cara. Eu tentei pregar outra coisa. Falei, Senhor, tem outro tema aí? Senhor, não tem, cara. Não tem outro tema não, é esse mesmo. E eu queria falar hoje sobre lágrimas de avivamento. Porque o Senhor me trouxe para uma fase em que Ele quer me ensinar que é da minha dor que flui vida. Que é do meu choro que flui vida. Que é da minha derrota que flui vida. Que é da cruz que flui vida. E querendo ou não, às vezes o nosso Pai, Ele é muito bom, Jesus é muito bom, Deus é muito bom, amém? E Ele nos abençoa e a gente vai ficando filho mimado às vezes. Eu estava ficando um filho mimado. Confesso para vocês. Nos últimos 7 anos, foram 7 anos de muita bênção. De um grande despertamento de Deus, de uma igreja surgir na sala da minha casa, em poucos meses, 70 pessoas na sala da minha casa, curas, milagres acontecendo, gente saindo pelo ladrão, gente no meu quarto, no meu banheiro. Quando eu entrei, eu falei, o que tu tá fazendo no meu banheiro, velho? Uma loucura, Deus movendo e prosperando a minha casa, e meus negócios triunfando, e eu vendo negócio, e mergulho na igreja, a Maíra prospera no trabalho, o salário triplica, e a gente começou a viver uma fase da nossa vida de um grande mover de Deus, de bênçãos sem medidas, de céus abertos nesse sentido, de favor, de graça. E fizemos muitas viagens e conhecemos pessoas incríveis e vivemos experiências sobrenaturais. E aí chegou o ano de 2025 e o Senhor falou, filho, amém por tudo que você viveu até aqui, mas eu acho que está num tempo agora de você cair um pouco na realidade. Porque a vida ela é feita de ciclos. Diga para quem está do seu lado, a vida ela é feita de ciclos. E maturidade é saber administrar os ciclos da vida. Porque existem momentos que você vai estar lá no pico e glória a Deus pelos 7 anos de pico, de 7 anos de surfar uma onda, que o Senhor jogou uma prancha e falou, só pega essa prancha, só surfa, porque o Maverick, aquelas ondas gigantescas estão vindo e você só vai surfar. E eu peguei aquela prancha, pulei lá e falei, bora! Mas aí chegou o momento que o Senhor falou, pronto, a onda passou e agora está na marola, senta na onda e aguarda, senta na prancha agora e aguarda a próxima onda. Sabe qual é o nosso problema da nossa geração? Que a gente quer viver de Maverick em Maverick, mas ninguém vive de Maverick em Maverick. Maverick são aquelas ondas gigantescas que tem lá em Nazaré, em Portugal, lá em Maui, no Havaí, sabe? Aquelas ondas que os caras surfam só para bater aquela foto e se a onda pegar ele até morre. Já ouviu falar? O Maverick tem toda uma preparação para o cara surfar o Maverick. Porque se ele surfar errado, ele cair, ele morre, mano, é engolido pela onda. Não é qualquer um que surfa essas ondas. Eu creio que nós surfamos um tempo de Maverick, mas eu sinto que é um tempo para Link Church de a gente sentar na prancha e aguardar. E ser fiel num tempo em que parece que Deus não está fazendo tanta coisa aos nossos olhos. E foi falado aqui, foi profetizado, é um tempo de crescer para baixo. E infelizmente muitos abandonam Jesus nesse tempo, porque é muito fácil servir Jesus quando a gente está no Maverick. É muito fácil a gente servir Jesus quando a gente está surfando uma onda, quando a gente está em cima de uma prancha e as bênçãos estão acontecendo, os milagres estão acontecendo. E pasmem, só um parênteses, eu não estou dizendo que não está acontecendo milagre, eu não estou dizendo que não está fluindo, Deus vai continuar fluindo, Deus vai continuar fazendo, mas é de uma forma diferente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Joel. Eu quero iniciar essa palavra com esse texto de Joel capítulo 2, no versículo 12. Já fica com a tua Bíblia aberta, porque a gente vai passar por vários textos aqui. Joel capítulo 2, verso 12, eu vou correr, então se você não achou, diga Link School. Nossas matrículas
estão abertas, faz tua inscrição, vem aprender a Bíblia com a gente, vem aprofundar no Senhor, tá bom? Então Joel capítulo 2, verso 12, diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, leia comigo e diga: convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, mais forte, com choro, mais forte, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Declare: Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Joel, a gente inicia essa passagem com Joel fazendo um convite a uma conversão. E uma conversão é uma mudança de direção. Conversão não é eu vir aqui à frente e fazer uma oração somente: Jesus, obrigado, te entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados e tal. Conversão é uma mudança de direção. Se a tua oração não está gerando uma mudança de direção, talvez você precise mudar a intensidade da tua oração. Porque as nossas orações, elas precisam ser transformadas numa conversão genuína. Saiu agora o IBGE mostrando que no norte nós somos 36%. É isso, pastor Lourenço? 36% de evangélicos. E eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando de um crescimento que nós saímos lá da década de 80, de 5% de evangélicos para 36% de evangélicos em aproximadamente 30, 40 anos. Isso a gente pode dizer que é um grande mover de Deus no Brasil. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: qual é a qualidade dos evangélicos que sentam nos nossos bancos hoje? Qual é a qualidade da nossa fé? Qual é a qualidade? Porque se nós alcançamos um número expressivo, se nós temos visto muitos movimentos acontecendo, mas diga para quem está do seu lado: cristão não pode viver de movimento. Cristão tem que viver de vida real. Amém? Pelas conferências, nós estamos no meio de uma, mas a conferência domingo à noite acaba. Hoje à noite acaba a conferência. Agora, segunda-feira tem o jogo real lá fora. Segunda-feira, de fato, vai ter aquilo que você vai ter que ir lá fora para você viver o teu cristianismo na prática. E o convite do Senhor para os nossos dias é que nós, de fato, sejamos os cristãos, não do domingo, não do sábado, mas os cristãos da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira. Onde eu sou lá um vendedor, mas eu estou ali também levando o reino de Deus. Onde eu sou lá um nutricionista, e eu estou lá também levando o reino de Deus através das dietas, através da saúde. Eu tô ali como um médico e eu vou operar um paciente, mas antes de operar, eu me ajoelho no chão e eu digo: Senhor, usa as minhas mãos para curar enfermo. E usa a medicina para curar enfermos. E nós entendemos que o Senhor está levantando uma geração de missionários que não necessariamente vão para a África, que não necessariamente vão para a Ásia, mas que vão para o mercado de trabalho, que vão para os órgãos públicos, que vão para as faculdades, que vão para as escolas, e lá vão trazer o reino de Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado: você é um missionário enviado do reino de Deus. O Descende está vindo aí. Quantos vão participar do Descende? Amém. Inclusive, Railson, me lembra da gente conversar sobre intercessão. Já chamaram a gente, começar a orar. Então, Descende vem em janeiro. Para quem não sabe, Descende vai ser um grande evento no estádio Mangueirão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai esgotar. Vão acontecer em vários estádios do Brasil simultaneamente. E Belém foi escolhido para sediar esse evento. É um evento que nós, no final, levantamos os nossos tênis num símbolo de envio missionário. E amém, muitos serão enviados para as nações, mas muitos de nós seremos enviados para as nossas famílias. Muitos de nós seremos enviados para o mercado de trabalho, como eu disse, para as faculdades, para as escolas, para os órgãos públicos, para as ruas, para trazer o reino de Deus.
Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Mas, pastor, o que isso tem a ver com lágrimas? O que tem a ver é que antes de um avivamento público, vai precisar haver um avivamento ou um quebrantamento particular. Diga comigo, antes de um avivamento público, é necessário um quebrantamento particular. Eu quero te dizer que aquilo que não toca o teu coração, também não toca o coração de Deus. Deus não nos chamou para sermos religiosos, que ficam repetindo. Na verdade, Jesus mesmo disse isso aos fariseus. Não, para os seus discípulos, não sejam como os fariseus, que ficam nas esquinas repetindo ladainhas, aquelas rezas repetidas, religiosas. Não fiquem repetindo. Pelo contrário, quando vocês forem orar, tranquem no seu quarto e orem ao seu pai, que em secreto vê você orando e ele te recompensará. Diga para quem está do seu lado, Jesus quer ter um relacionamento de intimidade contigo. Que bom pelo pastor Vitor, que bom pelo pastor Renan, que bom pelos pastores dessa casa e pelos líderes. Nós temos o nosso papel de te ensinar a palavra, de interceder por você, mas eu quero te falar que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu. E foi, como disse o pastor Vinícius, de alto a baixo. Tem gente que está tentando costurar o véu. O véu foi rasgado. E o que era o véu? Era o que separava o povo, as pessoas da presença de Deus. Quando veio a reforma protestante, Martinho Lutero veio trazendo a ideia de que todos somos sacerdotes. O que isso significa? Que todos nós temos acesso à presença de Deus. Então você precisa entender que você não precisa de intermediadores. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Não é o pastor Vitor o teu intermediador, não é o pastor Lourenço, não é o teu líder de link, é o Senhor Jesus que leva as tuas orações. E a Bíblia diz que as nossas orações são como um incenso suave que sobem ao Pai, agradável ao Pai. Quanto mais eu oro ao Pai, mais incenso sobe a Deus, mais Ele se agrada. E eu creio que Ele recebe as orações lá em cima, e Ele prepara poder, Ele prepara glória, e Ele joga de volta na terra sobre aqueles que estão de fato orando. E esse é um ponto importante, que antes de um avivamento público, sempre haverá um quebrantamento particular. E quando a gente vai ver a história dos avivamentos, a gente vai ver que a história dos avivamentos foram marcadas por oração, intercessão e lágrimas. Link Church nasceu na sala da minha casa, e algo que a gente fazia lá no começo era quinta-feira, a gente reunia como um culto na casa, nós pregávamos, orávamos pelos enfermos, expulsávamos os demônios. Sim, algumas pessoas endemoniaram lá em casa, na sala da minha casa, e a gente expulsava o demônio. Tem umas histórias até engraçadas em cima disso, mas depois eu conto, agora não dá tempo. Mas a gente fazia isso, mas terça-feira a gente reunia para orar. E a gente impunha as mãos sobre Belém, numa janela grande que tinha, e a gente falava: vamos orar por Belém, vamos clamar por Belém, vamos interceder por Belém. E eu creio que o que nós temos visto, COP30, o Brasil de alguma forma olhando para a Amazônia de novo, a política mudando para cá. Eu não estou falando de política, eu estou falando de um Deus que tem ouvido orações da sua igreja. Essa semana uma pessoa ligou para o meu pai e falou assim: pastor Lourenço, nós estamos enfrentando um tempo difícil aqui em casa, o senhor pode orar por nós? O pastor Lourenço disse: claro, vou orar. E ele fez um pedido de uma oração praticamente impossível de acontecer. O pastor Lourenço orou, e o que aconteceu? Deus ouviu. Aos 45 do segundo tempo, Deus ouviu a oração do pastor Lourenço. Eu vou falar, ele orou pelo Pai Sandu. Vou falar logo. E nós somos Remo. Mas o evangelho é mais poderoso do que o futebol. Amém? E ele veio para mim e falou: eu orei pelo Pai Sandu. Eu falei: o que, pai? Ah, não, tá bom, pode orar. Ora pelo Pai Sandu. E 42 segundos tempo, o Pai Sandu faz gol. Pum! Aí o meu pai fala com o amigo dele: olha aí, eu orei por ti, olha aí o que aconteceu.
Eu creio que Deus muda placar de jogo pela nossa oração. Eu creio que Deus muda a história de uma cidade pela oração de um justo. É isso que a palavra de Deus diz. Quantos creem que a oração tem poder? Mas nós somos uma geração que não quer orar. Nós somos uma geração que não quer chorar. Nós somos uma geração que não quer pagar o preço da unção. Diga comigo, a unção tem um preço. Quando a gente vai ver o avivamento da Rua Azusa, olha para cá. Lá em 1906, William Seymour, um pastor negro americano que era caolho, ele só tinha um olho. Naquele tempo de muita segregação racial, ele se levanta com uma oração, com um jejum intensos e começa a orar por um mover de Deus nos Estados Unidos. A sua rotina, a história conta que era de horas e horas de oração e de intercessão, chorando e clamando por um Pentecostes moderno, por um reavivamento, por um derramado Espírito Santo. Porque o que nós vivemos hoje, oração de línguas, dons, por muito tempo ficou parado na história da igreja. E aqui nessa época, 1906, Deus derrama sobre a Rua Azusa, lá na Califórnia, em Los Angeles, um poder sobrenatural sobre uma casinha, que hoje tem um museu lá. Libera poder. Mas por que Deus libera poder? Porque Ele encontrou um povo faminto e um povo de lágrimas. Ele encontrou um povo que estava sedento pelo que Deus poderia fazer na sua geração. E essa tem sido a minha oração. Eu tenho dito: Deus, faz mais uma vez na minha geração. Deus, faz mais uma vez nos meus dias aquilo que o Senhor fez em Azusa em 1906, aquilo que o Senhor, daquela rua saíram 3 grandes denominações no mundo todo. A Assembleia de Deus vai ser influenciada aqui por Rua Azusa, Igreja Quadrangular, a Amen Temple McPherson também lá em Los Angeles vai ser influenciada. A Igreja de Cristo, que se espalhou pelo mundo todo, também influenciada por um mover do Espírito Santo há mais de 100 anos atrás. E eu quero te dizer que existe uma profecia que 100 anos depois de Azusa, Deus derramaria novamente uma grande porção de unção sobre a terra. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Mas a pergunta que eu quero fazer, o desafio que eu quero fazer para você é: aonde estão as tuas lágrimas? Aonde está o teu pranto? A gente vai ver essa história se repetindo com Evan Roberts no avivamento do país de Gales em 1904. Ele vai começar reuniões muito simples de oração, onde jovens clamavam com lágrimas por uma visitação de Deus. E a história conta que o mover foi tão intenso, pessoas chegavam para beber nos pubs, e eles sentavam. Eu visitei a Irlanda há pouco tempo, tem pub lá de 1700 e pouco, mano. Até hoje funciona. E naquela época os caras chegavam para o pub no final da tarde para beber. E era uma cultura de sair das fábricas da época da Revolução Industrial. Os caras trabalhavam muito, depois saíam das fábricas e iam para o pub para encher a cara e beber até cair, para outro dia levantar e ir para a fábrica de novo. E a história conta que o mover de Deus foi tão poderoso que as pessoas sentavam no pub, começavam a chorar e começavam a se arrepender, e saíam do pub e iam para os cultos de Evan Roberts entregar a vida a Jesus, sem ninguém pregar para eles. E algo poderoso aconteceu no país de Gales. E a gente vai ver isso se repetindo também em muitas outras histórias. Eu podia ficar contando aqui histórias dos avivamentos, como o movimento Morável, por exemplo, que foram 100 anos de orações ininterruptas, gente. 100 anos de pessoas que faziam relógio de oração, corrente de oração 24 horas por 100 anos. Eu creio que a nossa geração usufrui ou desfruta daquilo que foi plantado há 100 anos atrás, mas a pergunta é: o que nós estamos plantando para a próxima geração? O que nós estamos plantando? Amém pela mídia, amém pelas artes, amém. Isso tudo é muito legal, isso tudo é muito bom. E isso ajuda a comunicar o Evangelho. Mas se não houver oração e pranto, não tem mover de Deus. Quantos querem viver um mover de Deus? Genuíno, profundo. Eu quero declarar sobre a tua vida:
Deus tem um tempo novo para a tua vida. Deus tem um tempo novo para a tua casa, para a tua família. Eu sinto que o Senhor Ele está startando nesses dias uma nova fome, uma nova sede, não pelo que Ele pode fazer, mas pela sua própria presença. E quando a gente vai aprofundar na palavra, a gente vai ver algumas histórias, como por exemplo a de Neemias, que é uma história que me toca demais, que mostram lágrimas de inconformismo. Se você está com a sua Bíblia, abre em Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4. Eu vou correr por causa do tempo. Diz assim: assentei-me e chorei. Diga, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tinha acabado de receber a notícia de que sua cidade estava em ruínas, seu povo estava destruído. E Neemias vai ter um pranto, um choro por algo que não era dele. O que é interessante é que muitos de nós até choramos e clamamos pelas nossas causas. Sim ou não? Ah não, eu vou lá na igreja, eu vou fazer um tempo de propósito, vai ser 7 dias, vai ser 14 dias, que eu vou jejuar, que eu vou orar para o meu filho passar no concurso público. Amém? Isso é genuíno, tudo bem. Não tem problema você orar pelas suas causas. Mas quando foi a última vez que você orou e jejuou e chorou pela causa de Deus? Quando foi a última vez que você orou, jejuou pela igreja do Senhor? Ou vamos além, pela cidade de Belém? Porque eu creio que enquanto muitos estão falando, cara, eu vou vazar de Belém, eu vou me embora. Sabe, eu vou pinar, como diz, né? Eu vou rasgar na capoeira. Eu vou me embora de Belém. Eu creio que Deus está levantando uma geração que fala, cara, Deus me plantou nessa cidade para trazer avivamento para essa cidade. Eu vou orar pela minha cidade, porque eu creio que vai acontecer algo poderoso. Na verdade, já está acontecendo. Neemias vai chorar não por sua própria causa, mas ele vai chorar pela sua cidade. O que é importante você entender aqui é que Neemias, ele não morava em Jerusalém. E ele estava vivendo uma vida muito estável, uma vida boa. Ele era copeiro do rei. Sabe, ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia as comidas do rei, ele tinha acesso à mesa do rei, ele conversava com o rei. Eu acredito que um copeiro, dorme numa boa cama, tem uma boa casa, mora no palácio. Ou seja, ele estava vivendo um tempo bom da vida dele. Ele tinha uma boa posição, ele vivia algo legal. Mas algo comoveu ele, um senso de responsabilidade pelo que Deus queria fazer. Diga comigo, senso de responsabilidade pelo que Deus queria fazer. Eu ouvi uma história uma vez que houve uma grande tempestade em Israel, inclusive ore por Israel. Está acontecendo uma guerra lá, você sabe, está acompanhando, né? Bombardeio e tudo. Ore por Israel, a Bíblia manda nós orarmos por Israel, pelo povo de Deus. Mas houve uma grande tempestade. Quantos já ouviram falar do Muro das Lamentações? E lá no Muro das Lamentações tem pessoas que ficam lá 24 horas orando e elas não saem dali. E eu já ouvi relatos, eu ainda não fui em Israel, tenho muita vontade de ir, espero um dia que o Senhor me abençoe para ir lá. Mas, eu também, pastor. E tem essas orações lá. E um dia, teve uma grande tempestade em Israel. E aí, teve um toque de recolher, saí na televisão, alerta vermelho, todo mundo para casa, tempestade. E aí as pessoas começaram a pensar, ok, vai todo mundo para casa, quem vai cobrir o muro de oração? Quem vai estar lá guerreando as causas de Deus? Quem vai estar lá orando pelas coisas de Deus? Quem vai estar intercedendo pelo povo? E aí sabe o que aconteceu? Esse senso de responsabilidade comunitário fez com que acontecesse um dos maiores engarrafamentos em torno do Muro das Lamentações. Porque todo mundo pensou a mesma coisa.
Se eu for para casa, o muro vai ficar descoberto. Diga para quem está do seu lado, Deus te chama para cobrir os muros da igreja, para cobrir os muros da tua cidade, com clamor e com um senso de responsabilidade. Eu posso ouvir um amém da igreja? Quantos Deus pode contar com a tua oração? Quantos Deus pode contar com esse senso de responsabilidade de, cara, eu vou tirar os olhos do meu próprio umbigo. Eu vou tirar um pouco os olhos daquilo que eu vou receber, o que eu quero, aonde eu quero chegar. E eu vou olhar para as coisas de Deus. E eu vou perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha geração? Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Amém? Quantos querem participar do que Deus está fazendo? Então, quando Neemias ouve que a sua cidade estava em ruínas, o seu coração foi ao chão. Ele chora profundamente por algo que é maior do que ele. Nós estamos edificando, como Link Church, uma obra que é muito maior do que o pastor Vitor, muito maior do que a família Ledo, muito maior do que tudo aquilo que a gente poderia fazer, é maior do que a nossa própria vida. Deus escolheu se mover pela sua igreja na terra. E isso é incrível. Isso é uma grande oportunidade que nós precisamos pegar. Agora, quantas vezes nós estamos chorando somente pelas nossas próprias causas? Quantas vezes nós estamos somente com aquilo que diz respeito a nós? O choro de Neemias vai representar esse choro profético de alguém que não aceita a decadência espiritual e moral do povo. O verso 3 vai dizer assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. Está com a Bíblia aí? Acompanhe aí o verso 3 do capítulo 1 que nós acabamos de ler. Um pouco antes, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Diga comigo, miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Essa era a realidade do povo. Sabe, um povo que estava arrasado, miséria, desprezo. E é por isso que Neemias está orando, ele está pedindo: Deus, responde para o teu povo, tira essa miséria, tira esse desprezo. Nós estamos esquecidos há muito tempo. Eu não sei quantos se identificam com isso, mas eu me identifico. É por isso que Neemias está chorando por uma cidade destruída, por uma igreja abalada. Sabe, não seja mais um daqueles que tacam pedra na igreja, que vai online lá e fica na internet falando dos problemas da igreja. Cara, todo mundo sabe os problemas da igreja, velho. Começa a ser uma solução para a igreja. Às vezes é muito fácil ficar falando o que não presta, o que é ruim, que é os falsos profetas, que é o pastor tal, que é o The King The Power, que é não sei o quê. Velho, o mundo, já basta o mundo tacando pedra na gente. Aí agora eu vejo crente brigando com crente online, discutindo com crente online. Cara, a gente esqueceu que é o inimigo. Deixa eu te deixar claro, o inimigo é o diabo. O diabo que é o nosso inimigo. Se isso não está claro, eu vou desenhar. Parece que nesses dias o negócio está confuso e eu vejo, em vez dos cristãos estarem pregando o evangelho, fazendo obra social, amando quem está lá perdido, sabe, está brigando na internet, querendo mostrar que sabe mais a Bíblia, querendo mostrar que tem uma ideia melhor, querendo, sabe? Ah, velho, para com isso. Tipo, aqui lá, para com isso, pelo amor de Deus. Se você é um desses, cara, ouve a voz profética do teu humilde pastor, para com isso. O mundo já está cheio de porcaria. O mundo já está cheio de gente falando mal um do outro, fofoca, disse-me disse, porfia. Já chega, fala algo que construa. Se você quer usar o teu Instagram, a tua internet, usa para falar algo que vai abençoar, que vai ajudar. Ah, pastor, mas aí não engaja tanto. Paciência. Porque notícia ruim que corre rápido, a gente sabe. Jornal, antigamente quando era jornal impresso, minha mãe é publicitária, a gente sabe. O que mais vendia era o que estava na capa lá, o cara morto lá. Página policial, mais vendia, mais lido. Porque pessoas, querendo ou não, infelizmente são atraídas por desgraça, até no meio cristão. Começa uma discussão entre pastores num post, aí a galera vai lá, aí começa a enfiar, olha aí, os pastores estão brigando aí, cara. A fofoca começa a rolar, dá uma olhada aí, tal, o que tu acha do fulano? Aí manda mensagem no DM e tal. Ah, cara, para com isso. Para com isso. Jesus nos chamou para sermos embaixadores do reino de Deus.
Não embaixador da fofoca, não embaixador do disse-me-disse. Já basta o mundo tacando pedra na igreja. Ah, são muitos escândalos, são. Ah, tem gente fazendo besteira? Tem. Diz que Deus vai tratar, velho. Se você tem algo para dizer para alguém, vai lá, bate na porta e fala. Para de mandar indireta online. Para de postar indireta nos stories, cara. É feio, é imaturo. É imaturo. Quer falar algo para alguém? Bate lá. Mas, cara, queria bater um papo contigo. Olha no olho e fala. Entendeu? Eu não estou aqui dando indireta para ninguém, não. Estou só ensinando a igreja. Amém? Alguns vão pensar, ih, o pastor agora. Neemias vai dizer, grande miséria e desprezo. Diga comigo, miséria e desprezo, cara. A miséria, ela aponta para um afastamento de Deus. Talvez você chegou hoje aqui, você está longe de Deus, você não está numa miséria financeira. Talvez, mas talvez tua miséria seja espiritual. Talvez tinha tempo que você não ouvia uma palavra de Deus. Talvez tinha tempo que a tua Bíblia não era aberta. Talvez você abriu a Bíblia hoje até voou umas traças aí. Se é que tua Bíblia ainda é de papel. Ou então o aplicativo, tu foi abrir ele e foi carregar, né? Foi baixar. Tinha tempo que não usava. Grande é a miséria. Miséria aponta para esse afastamento do Pai. A miséria não fala só de algo material, mas aponta para esse estado do povo que, embora tivesse voltado do exílio, ainda não havia experimentado uma restauração. Eu quero profetizar sobre Link Church. É tempo de restauração. É tempo de sair da miséria. É tempo de um novo derramar. É tempo de pão nessa casa. É tempo de alimento sólido. É tempo de maturidade. Deus está nos levando, e eu digo isso desde o começo, não a ser a maior e mais numerosa igreja da cidade, não. Deus não nos chamou para isso, embora isso vá ser uma consequência. Deus nos chamou para ser uma igreja de discípulos verdadeiros de Jesus. Dá uma salva de palmas. Vamos lá, se você concorda comigo, diga sim e amém. Diga sim e amém. O Senhor está procurando essa igreja que o adora em espírito e em verdade. Não uma igreja que está, o lançamento tal, o movimento tal, os amiguinhos tal. Passa disso, velho. Amém pelo lançamento das músicas. Inclusive lançamos músicas do nosso. Pode dar uma salva de palmas para a banda da Link. Amém por isso, gente. Mas a maturidade vamos lançar uma música. Glória a Deus. Antigamente lançar uma música. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre Jesus, cara. Não é sobre quantos seguidores vai ter, quantas curtidas vai ter, cara. Vamos voltar para o propósito. Vamos voltar para o princípio, vamos voltar. Sabe, Neemias percebeu a miséria e também o desprezo. Diga comigo, desprezo. Ele aponta para uma identidade ferida, presta atenção, e um sentimento de desvalorização. Sabe o que é? Que ninguém me vê nessa igreja. Ninguém me nota. Me nota, pastor. Irmão, não é o pastor que tem que te notar, é Jesus, cara. É Jesus que tem que te notar. Sabe, às vezes a gente ainda se sente desprezado. Nossa identidade ferida. Você já se sentiu assim? Desprezado alguma vez? Eu já me senti. Claro, todos nós já nos sentimos. Mas o Senhor nos chama a vencer a ofensa. A entender que família briga, desentende, se perdoa e continua. Mano, se eu fosse me separar dos meus irmãos, da minha família, toda vez a gente briga, eu já estava separado há muito tempo. Na verdade, eu não tinha nem servido o ministério do pastor Lourenço 7, 8 anos que eu servi. Porque às vezes, quanta vez a gente brigou, meu amigo. Mas sabe o que Deus estava forjando? O meu ego, o meu caráter. Eu estava aprendendo o que é verdadeira humildade. Eu estava aprendendo o que é baixar a cabeça. Eu estava aprendendo o que é me submeter a uma autoridade. Se você acha que não vai ter confronto no reino de Deus, que você vai encontrar uma igreja, cara, você não entendeu o que é ser igreja. Você está procurando só reunião de culto. E amém pelas reuniões de culto. A gente faz as reuniões de culto. Mas a gente quer te empurrar um pouquinho mais para ser parecido com a igreja bíblica do Senhor. E a igreja bíblica de Jesus, cara, Paulo e Barnabé chegou uma hora,
Não está dando certo esse negócio, não. Vamos cada um para um lado. Foi um para um lado, foi outro para o outro. Tudo bem, continuaram amigos. Lá na frente se reencontraram. Glória a Deus, se reencontraram. Pedro e Paulo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tudo bem, vamos continuar sendo igreja de Jesus, vamos continuar avançando. O reino de Deus precisa continuar avançando. Amém? O inferno só tem voz. Essa é uma frase que eu peguei dos meus amigos. O inferno só tem voz onde a igreja se calou. Eu aprendi essa com o apóstolo que está sentado aqui na frente. O inferno só tem voz aonde a igreja se calou. Se a gente continuar com esse espírito de menosprezo, não, sabe o que é? Que eu sou um coitadinho. Esse espírito de orfandade. Não, é que, sabe, não dá para mim, eu tenho medo. Cara, que diferença a gente vai fazer no mundo? O inferno, ele tem poder onde a igreja se cala, mas você só vai, de fato, ter uma voz se você entender quem você é. E para você entender quem você é, você precisa sair dos escombros. Sair desses muros derrubados e falar, cara, Deus tem uma nova construção para a minha vida. Deus tem uma nova construção para a minha casa, para a minha família. Deus tem uma igreja para ser edificada. Deus tem uma cidade para ser construída. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Chega de ficar nos escombros. Chega de ficar se escondendo nas dores, nos traumas, nas dificuldades. É hora de você tomar uma nova posição. Sabe qual? Posição de um filho de Deus, que sabe quem é. Sabe qual é o problema? É que às vezes alguém fala algo para nós e aí ofende. Ofender é normal. Todo mundo vai ser ofendido em algum momento. O problema é a gente ficar no escombro da ofensa. O pastor Vinícius falou. Jesus disse para uma mulher sobre ser como um cachorrinho. Aquilo é ofensivo, cara. Aquilo ofende. Muitos diriam hoje, Jesus é xenofóbico. Os feministas diriam logo, Jesus é xenofóbico. Não, Jesus é Deus. O problema é que a gente é muito ofendido. O problema é que tudo nos ofende nos nossos dias. Que tal se a gente na hora sentir a ofensa, mas a gente aprendeu o que é humildade? A gente entender que o mundo não gira ao nosso redor. Porque o que tem estragado e destruído relacionamentos se chama ego e orgulho. O primeiro a perdoar é o mais espiritual. O primeiro a perdoar é o mais espiritual. Sabe quando rola aquela briga na tua casa? Lá em casa rola às vezes uma briga, uma discussão, uma ira. Vida perfeita só no Instagram. Lá em casa, vai morar lá. Vai ver. Vai ter os B.O. lá. Menino gritando, chinela voando às vezes. É normal. Castigo. Entendeu? Então assim, às vezes a gente está vivendo uma geração que qualquer coisa... vou sair da igreja. Qualquer coisa... cara, você não vai ser família em lugar nenhum se você não aprender a lidar com as suas emoções e sentimentos. Neemias, ele entendeu, cara... os muros estão derrubados, existe miséria, existe desprezo, mas Deus está me chamando não para ficar nos escombros, mas para reconstruir os muros da minha vida, a reconstruir. E eu creio que Deus está fazendo uma obra linda na vida de muitas pessoas nesse lugar. Eu vejo durante a semana a Link School, pessoas sendo transformadas. Nós fechamos um semestre agora, cara, muitas pessoas sendo poderosamente transformadas. Agora, se você olha para a Link School e fala, isso aí eu já sei, aí é orgulho seu. Eu vou em qualquer lugar, sento, e por mais básico que pareça para mim, eu falo, cara, eu tenho alguma coisa para aprender aqui. Isso é humildade. Orgulho é eu dizer, eu já sei. Eu já sei. Não, isso aí não precisa aprender não. Discipulado com alguém não precisa. Não precisa. Cara, nós sempre temos algo a aprender. Amém? Eu sempre ensino isso no meu discipulado. Cara, se você quer avançar no reino de Deus, entenda, você é um eterno aprendiz. Jesus é o teu mestre e até o fim da tua vida você vai estar aprendendo. Eu tenho medo de dizer que eu já sei tudo, porque se eu chegar no momento de você saber tudo, significa que Jesus já pode me levar. Eu já sei tudo, eu levo para a glória. Morre logo, vai com Deus. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Ele fala aqui de 3 coisas, eu vou encerrar com isso. Ele fala aqui de uma grande miséria e desprezo. Ele fala de muros derrubados que apontam para a ausência de proteção espiritual. Diga comigo, proteção espiritual. Tem muito cristão hoje que está
desprotegido espiritualmente, que não tem uma família de fé, que não tem uma comunidade que faz parte, que não abraça de fato o discipulado, o aprendizado e essas coisas que eu estou falando. E esses muros, eles apontam para uma segurança. Uma cidade naquela época era feito muros em volta, o quê? Para proteger. De fato, para que fizesse ali limite, separação de pecado. Muros derrubados apontam para uma vulnerabilidade espiritual. Eu sempre digo isso: quem anda sozinho é presa fácil para o diabo. Pessoas que não são parte de uma comunidade, que de fato não tem relacionamento, que não vive a vida da igreja, tem prazo de validade. Não tem jeito. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local. Se você é da Link, se envolva com as coisas da Link. Se você veio visitar hoje de outra igreja, se envolva nas coisas da tua igreja. Mas é importante isso. Isso vai gerar o quê? Proteção espiritual para a tua vida, para você não ser uma presa fácil. Amém? Isso vai falar de um povo que está extremamente exposto às influências externas. E terceiro e último lugar, ele fala de portas queimadas. Diga comigo, portas queimadas. Portas queimadas falam de destruição da honra e da autoridade espiritual. As portas eram um símbolo de honra da cidade. Inclusive naquele tempo se faziam portas bonitas, né, fortes, porque a primeira impressão de algum viajante que chegava na cidade eram as portas. Então as portas são esse símbolo de honra. Portas queimadas falam de ministérios ou vidas onde a autoridade espiritual foi ridicularizada, ou foi abandonada, ou desmerecida. Eu não sei como tem sido a tua vida de honra, mas eu vejo que Jesus ensinou a verdadeira honra. E a verdadeira honra não é somente de alguém que, eu estou aqui, eu vou honrar meus líderes. Não, é também dos líderes honrando os seus discípulos, e os discípulos honrando os seus líderes. É pai honrando o filho e filho honrando o pai. E é isso que a palavra de Deus vai dizer, que nos últimos dias os corações dos filhos se voltarão aos pais e dos pais aos filhos. Está falando de quê? Corações alinhados falam de uma honra mútua. Diga comigo, honra mútua. Quando as portas estão queimadas, significa que eu esqueci o que é a verdadeira honra, que eu esqueci de fato o que é a autoridade. Sem portas não há honra e nem proteção. É o retrato de uma geração que perdeu o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos querem ser sábios? A sabedoria te leva ao crescimento, ao avanço, à prosperidade, a uma vida plena. Agora, se eu quero ser sábio, eu preciso temer ao Senhor. E às vezes eu vejo uma geração que perdeu o temor, que não reconhece mais a autoridade de ninguém, que trata pessoas de qualquer jeito. Eu lembro, eu cresci numa casa em que meu avô tinha aquela cadeira do papai, sabe aquela cadeira que reclina e tal, e a gente moleque chegava na casa do vovô e a gente ia sentar na cadeira para brincar, para descer a cadeira, mas quando o vovô entrava na sala, ele olhava assim, meus palavras falavam, sai da cadeira do teu avô. Os moleques saíram correndo. Meu avô nunca levantou a voz nem para os meus pais, mas sabe o que é isso? Honra. Honra aos mais velhos. Honra a alguém que tem mais experiência do que eu, alguém que lançou uma plataforma para eu caminhar. Se não fosse meu avô, se não fosse meus pais, onde eu estaria? Agora a nossa geração é uma geração que chega na casa do vô, deita lá, o velho entra na sala e aí ele fica lá. Vou levantar para quê? Não, também quero sentar na cadeira. Uma geração que esqueceu que a honra, eu creio que a honra vai muito além de ser mais velho. A honra é um atributo do reino de Deus. Dai honra a quem merece honra, diz a palavra. Em certo momento, a mãe dos discípulos chegou com Jesus e falou: Jesus, deixa os meus discípulos sentarem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Quem lembra dessa passagem? Jesus não vai dizer para ela que não. Sentar à direita e à esquerda de Jesus é um lugar de honra, sim ou não?
Eu não acredito que eu vá estar lá. Acho que tem pessoas mais honradas e mais importantes do que eu para estar lá. Pelo menos Paulo, Pedro, João, esses caras aí vão estar mais perto. Agora, Jesus não vai dizer, não, pode sentar. Jesus não vai dizer isso. Ele não vai falar para ela que aqueles lugares de honra não deve desejar aquilo. Não. O que Jesus fala, ele vira para ela e fala, olha, você não sabe o que você está pedindo. Porque na verdade, para estar ali existe um alto preço. Vão ter que beber do cálice. Qual era esse cálice que ele está falando? Ele está falando da morte. Ele está falando do martírio. Eles vão ter, para sentar nesse lugar, vão beber do cálice que eu bebi. Então a verdade é que quanto maior o preço, maior é a honra. Diga comigo, quanto maior é o preço, maior é a honra. Se você quer honra, pague preço. Se você quer honra, invista mais, dê mais, sirva mais, ame mais. E eu termino com isso. O avivamento começa quando o muro caído lá fora incomoda quem está confortável aqui dentro. Eu vou repetir, avivamento começa quando o muro caído lá fora incomoda quem está confortável aqui dentro. Amém? Que Deus abençoe o teu coração, que essa mensagem fique guardada. Eu espero que você tenha sido abençoado. Quantos foram abençoados? Amém? Fica de pé no teu lugar. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, bote a mão no seu coração. Eu quero orar com você. E antes de orar, eu queria ler só um versículo, de olhos fechados mesmo, só escute. Eu creio que o Senhor, Ele falou e Ele tocou corações, mas eu creio que diante da mensagem do Senhor é necessária uma resposta. E eu amo a passagem onde Jesus e Pedro se encontram depois que Pedro nega 3 vezes. Essa é uma passagem que toca demais o meu coração. E ela está lá em Lucas 22:61. Eu quero ler para você. Fique com os olhos fechados e escute. Diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus havia dito para Pedro que ele o negaria. Pedro diz para Jesus: Jesus, eu estou pronto para ser preso contigo, eu estou pronto para morrer, mas aquilo que Pedro achava que ele seria capaz de fazer, ele não foi. Aquilo que Pedro achava que ele conseguiria, ele não conseguiu. E nesse momento que Jesus está já preso, a Bíblia diz que os olhos dele se cruzam. Imagino eu que Jesus está dentro do pátio, Pedro está do lado de fora. A Bíblia não especifica exatamente, mas subentende-se. Mas a Bíblia, ela diz que quando Jesus se volta e fixa os olhos em Pedro, a ficha de Pedro cai. E o que eu quero propor aqui, um olhar de Jesus nessa manhã pode transformar a tua vida. Um olhar de Jesus muda a história de uma pessoa. E eu não estou falando aqui de algo que eu não tenha provado. O olhar de Jesus me cativou, o olhar de Jesus me confrontou, mas principalmente o olhar de Jesus me amou. Quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra. Quando Jesus olha para ele e Pedro olha de volta, ele lembra: caramba, eu neguei Jesus 3 vezes. O olhar de misericórdia de Jesus vai gerar um arrependimento em Pedro, que vai sair dali e vai chorar amargamente. Eu não sei
o que você tem vivido até aqui. Eu não sei como tem estado a tua vida. Eu não sei se você se afastou de Jesus. Eu não sei se você está fazendo besteira, está em pecado. Eu não sei a tua história, eu não sei. Mas eu sei que Pedro havia negado Jesus, havia se afastado de Jesus. E aqui naquele momento houve um encontro novamente. E aquele olhar gera arrependimento em Pedro. Eu creio que Jesus está olhando para alguns hoje, não com o olhar de culpa e condenação, mas com o olhar de graça e de amor e restauração. E se hoje você realmente falar: Deus, eu estou arrependido, eu preciso voltar, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de posição, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, eu quero reconstruir os muros da minha vida, eu quero sair da ofensa, eu quero sair desse lugar em que eu fico remoendo as minhas feridas, eu quero deixar para trás o meu passado, eu quero caminhar para o alvo, eu quero caminhar para frente. Eu quero que você levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui hoje que é confrontado e restaurado pelo olhar de Jesus, eu quero que você levante sua mão onde você está. Se Deus está falando com você, eu quero orar por você, aonde você está. Levante suas mãos bem alto. Jesus está aqui. Espírito Santo, tu já estás aqui, mas eu oro por um mover do teu Espírito. Pode passear aqui livremente. Nós te damos plena legalidade e autoridade sobre as nossas vidas. Confronta-nos com o teu olhar, perdoa-nos com o teu olhar. Esse olhar que me olhou que me olhou há anos atrás e me confrontou e me transformou. Olha para nós novamente. Gera arrependimento no nosso meio. Gera arrependimento no nosso meio. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. O Senhor vai começar a tocar alguns agora profundamente. Ele me disse que esse domingo vai ser um domingo de encontros com a presença, um domingo de céus abertos sobre a tua vida. Os céus se abriram sobre Jesus. A pomba representando o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. O Espírito de Deus está nessa casa. Pai, começa a tocar. Alguns vão começar a sentir no seu estômago um toque do Espírito, um choro novo, um pranto de alegria. Espírito Santo, começa a tocar pessoas. Se você quer esse toque, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vem aqui na frente. Se você quer esse toque do Espírito Santo, seja corajoso nessa manhã e diga: eu quero reconstruir os muros da minha vida. Saia do seu lugar e venha aqui. O Senhor quer tocar algumas pessoas. Vamos lá, não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor está em autoridade dessa casa. Se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui. Ele tem um toque específico para liberar sobre a tua vida. Vem, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, nós honramos a tua presença. Nós honramos a tua presença. Eu oro por um toque. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, nós honramos a tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu olhar, não de condenação, mas de misericórdia, mas de dentro para fora.